Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar da continuação do contrato de trabalho, mas a gente vai analisar duas leis específicas em relação ao contrato de trabalho. Só para a gente se situar aí nos slides, nós temos aí, eu terminei com vocês o slide que fala do uniforme, né? Então, a gente falou de contrato de trabalho intermitente na aula passada, eu comentei com vocês todos os artigos, né, dessa legislação, tá? Da CLT, que fala do contrato de trabalho intermitente, né? E aí nós falamos um pouquinho, retomamos, relembramos a questão do hipersuficiente, né? E eu comentei com vocês o artigo do uniforme, como que é a utilização de uniforme, se pode usar logo, imagem de outra empresa e tal, comentamos isso, né? E agora a gente ficou de analisar algumas leis que falam sobre contrato por prazo determinado, que não estão na CLT. Porque até então a gente tinha analisado os artigos da CLT que cuidam do contrato por prazo de trabalho determinado, né? Mas nós temos leis específicas que cuidam da matéria. E aí a gente precisa também ter conhecimento dessas leis específicas, tá? Acho que não é coronavírus, não. Eu tô com uma tosse, uma pigarrazinha já faz tempo. Nós vimos a primeira lei que falou de algum tipo de contrato por prazo determinado, foi a lei que nós vimos, já estudamos, a Lei 6.019 de 74. Né? Então, foi a primeira matéria que nós estudamos em sala de um trabalhador que o contrato dele seria regido por prazo determinado, né? O trabalhador temporário, onde ele seria contratado através de uma empresa de trabalho temporário. O contrato dele poderia durar no máximo 180 dias, com uma prorrogação de mais até 90, durando um total máximo de 270 dias com o tomador de serviço. Então, eu não vou entrar nessa lei, foi objeto de prova, inclusive, do primeiro semestre. Nós já comentamos que a Lei 6.019 de 74 é uma lei que possibilitou, inicialmente, uma terceirização, né, de serviço quando a empresa tomadora tiver necessidade, né, extraordinária de serviço, né, uma demanda extraordinária de serviço, ou quando ela precisar substituir pessoal permanente. Então, essa Lei 6.019 de 74 que está aqui é só para lembrar que nós já vimos e é uma espécie de trabalhador de contrato de trabalho por prazo determinado, que tem que ser feito de forma escrita. Tá? A lei exige que seja feito por escrito que fique na empresa do tomador de serviço, tá? Esse contrato. E aí tem até um decreto, né, de 2019 que regulamenta essa legislação. Então veja, temporário nós já estudamos. Então o slide do temporário foi só para lembrar que nós já vimos essa matéria e o temporário é uma espécie de prazo determinado. Agora a gente tem que analisar o seguinte: existe uma lei, que é a Lei 9.601 de 98. É a Lei Fernando Henrique Cardoso, porque foi no governo dele que essa lei foi criada. Foi um momento de crise no governo dele, né? E ele criou essa lei, assim como o Bolsonaro tentou criar a medida provisória 905 de 2019, que é a do contrato verde e amarelo. Inclusive, nos slides anteriores, tá? Eu vou postar novamente o slide aqui, mas nos slides, quem está acompanhando com o slide desde a primeira aula, se você olhar aí nesse slide da Lei Fernando Henrique Cardoso, está em verde, assim, artigo 7º alterado pela medida provisória 905 de 2019. Essa medida provisória não vale mais. A medida provisória 905 de 2019 do contrato verde e amarelo, ela não vale mais. Bolsonaro não confirmou, acho que revogou ela antes dela caducar, dela cair, como dizem, né? Antes dela deixar de valer, de perder a validade, né? Por causa do prazo, ele revogou. Então, assim, essa observação aí, que o artigo 7 foi alterado pela medida provisória, não vale mais, porque essa medida provisória 905 do contrato verde e amarelo não vigora mais desde abril, tá bom? Então, o que a gente tem que analisar? A lei. O que tem nessa lei? Vou destacar alguns artigos. É uma lei curtinha, a Lei 9.601 de 98. Só que essa lei, pessoal, ela traz a possibilidade das empresas, de qualquer setor, de qualquer atividade, contratar empregados por prazo determinado. Qualquer empregado. Só que essa contratação tem que ser com base em acordo e convenção coletiva, então o sindicato dos trabalhadores tem que negociar essa contratação, né? Isso pode ser negociado em qualquer setor, tá? E desde que a empresa esteja acrescentando trabalhadores, ou seja, se a empresa for contratar trabalhadores com base nessa lei,
teria que ser trabalhadores a mais. Ou seja, se ela já tem 50 trabalhadores em média, se ela quer contratar trabalhador com base nessa lei, ela tem que contratar os 51, 52, 53. Ela não pode contratar para substituir. Ela pegar 10, mandar embora e os outros 10 ela contratar com base nessa lei. Não. Essa lei foi criada em 98 com o objetivo de que as empresas que quisessem contratar novos empregados, acrescentar trabalhadores no seu quadro, eles poderiam negociar com o sindicato e aplicar essa lei. Então tem que ter, para essa lei ter validade, tem que ter negociação coletiva aceitando, dando validade, né? O sindicato falou, não, a gente aceita a contratação pela lei Fernando Henrique Cardoso, né? E tem que ser novos empregados. E também nós vamos ver que tem um limite, não dá para ser tipo assim, eu tenho 50 empregados, vou contratar 50 com base nessa lei Fernando Henrique Cardoso, porque o sindicato autorizou. Não funciona bem assim. É isso que a gente vai ver. Então, por exemplo, nós estamos vivendo agora um momento de crise, né? Nós tivemos várias medidas provisórias aí editadas para tentar resolver e segurar a quantidade de empregados nas empresas, o que a gente sabe que é difícil, né? Já ocorreram inúmeras demissões, né? Então, veja, essa lei, ela permite que o sindicato possa negociar com a empresa, tá? Ou com o sindicato patronal, né? Em que aquele setor, aquela categoria, as empresas daquela categoria possam contratar novos empregados por prazo determinado, sem ter que justificar as hipóteses da CLT. Porque, gente, quando que eu posso contratar temporário? Se for trabalhador temporário, quando que eu posso contratar por prazo determinado, perdão? Se for trabalhador temporário, mas aí eu como contratante, né, o empregador, tomador de serviço, eu tenho que provar demanda extraordinária ou substituição de pessoal, não é o caso, né? Ou se eu for contratar pela CLT, que também é necessidade transitória, ou se a atividade da empresa é transitória, né? Ou contrato de experiência. Então, quer dizer, no momento agora de crise, nenhuma dessas situações provavelmente vai ser aplicada. Então, essa lei, ela traz a possibilidade de qualquer atividade econômica, ao negociar coletivamente, poder contratar por prazo determinado e deixar de lado a CLT. Ou seja, olha, sabe aquelas hipóteses que a CLT prevê que você tem que justificar na hora de contratar por prazo determinado? Então, não se aplica aqui. Como é um momento excepcional, é um momento de crise e nós estamos fazendo uma negociação coletiva e você vai acrescentar trabalhadores na empresa, você pode contratar por prazo determinado sem precisar justificar necessidade transitória ou atividade transitória ou contrato de experiência, entendeu? Não precisa justificar nenhuma das hipóteses da CLT. Então, essa lei está demonstrando uma flexibilização maior para contratar trabalhadores por prazo determinado, que não seja aquela obrigatoriedade que a CLT exige ali, porque a CLT deixa claro que tem que ser uma daquelas três hipóteses que nós vimos. Então, eu quero ler com vocês alguns artigos e explicar. O artigo 1º diz o que eu acabei de falar. Ó. As convenções e os acordos coletivos de trabalho poderão instituir contrato de trabalho por prazo determinado, de que trata o artigo 443 da CLT, ó, independentemente das condições estabelecidas em seu parágrafo 2º, ou seja, não precisa respeitar as hipóteses do parágrafo 2º. Tá? Em qualquer atividade desenvolvida pela empresa ou estabelecimento para admissões que representem acréscimo em número de empregados. Então, quer dizer, eu posso, como empregador, se o meu sindicato, da minha categoria, negociou e possibilitou essa contratação através de acordo ou convenção coletiva, ou eu posso ir lá tentar negociar com ele um acordo coletivo, esta lei, se eu negociar e ela puder ser aplicada na minha atividade, na minha empresa, eu posso então contratar novos empregados, acrescentar trabalhadores na minha empresa por prazo determinado, sem ter que enquadrar em uma das hipóteses do parágrafo 2º do 443 da CLT. O que demonstra uma flexibilização muito grande, mas por isso que exige aqui a negociação coletiva. Não dá para eu sair contratando. Estou numa crise, está na pandemia, vou contratar por prazo determinado e não vou precisar justificar. Não, tem que ter uma negociação coletiva. No momento que nós estamos vivendo, no momento de crise, qualquer situação diferente que a empresa queira fazer, ela tem que negociar para ter segurança de que aquilo depois, se for questionado judicialmente, ela tem respaldo através da negociação coletiva que ela fez. Tá?
Aí vem o parágrafo primeiro. As partes estabelecerão na convenção ou acordo coletivo. Convenção, se for para a categoria toda, acordo se a empresa tentar negociar individualmente ela com o sindicato, para os empregados dela, para a situação dela. Né? Que eles vão ter que negociar? O que tem que estar estabelecido no acordo ou na convenção? A indenização para as hipóteses de rescisão antecipada do contrato que trata esse artigo, por iniciativa do empregador ou do empregado, não se aplicando o disposto no 479 e 480. O que essa lei está falando? Vocês, sindicato, empresa, ou sindicato com sindicato patronal, vão ter que criar uma forma diferente de rescisão antecipada. Por quê? Porque essa história de que se rescindir antes tem que indenizar 50% dos salários do período que falta não vai ser aplicado aqui. O que essa lei está querendo dizer é que essa indenização seria ruim, ela atrapalha, porque aí se o empregador quiser rescindir antes, ele tem que pagar essa indenização, muitas vezes ele deixa de contratar. Então, eles querem o quê? Que os sindicatos com a empresa, ou os sindicatos quando for convenção coletiva, ou o sindicato com a empresa quando for acordo coletivo, que eles estabeleçam uma regra diferente de rescisão antecipada. Por exemplo, olha, pode rescindir antecipadamente sem ter que pagar a indenização. Ok. Pode rescindir antecipadamente, mas tem que pagar, sei lá, um dozeavos de referente ao salário, um dozeavos de salário por mês trabalhado. Ou seja, uma outra indenização. O que a legislação está falando não é para aplicar, no caso de rescisão antecipada desse contrato por prazo determinado desta lei, não é para aplicar o artigo 479 e 480 da CLT. Vocês vão criar uma forma de rescisão antecipada diferente, né, do que a da CLT. Tá? Ou seja, nitidamente está mostrando que a CLT não ajuda em momentos de crise. É isso que ele quer dizer. Né? 2. Também tem que estabelecer as multas pelo descumprimento das cláusulas. Então, quem descumprir as cláusulas do contrato pode ter que cumprir, pagar multa. Não tem que ficar estabelecido se tiver multa, né? Não se aplica ao contrato de trabalho previsto nesse artigo disposto no artigo 451. Olha que interessante. O 451 diz que só pode haver uma única prorrogação. Então, se eu faço um contrato de experiência por 45 dias, eu só posso prorrogar uma vez. Pode ser por mais 45. Se eu prorrogar por mais 30, fica 75 dias. Eu não posso prorrogar de novo. Se eu faço um contrato de um ano, eu posso fazer uma única prorrogação para mais um ano. Se eu fizer para mais 6 meses, eu não posso prorrogar de novo. Então, o que ele está falando? Não vale. Você pode prorrogar quantas vezes você quiser. É um prazo determinado em que não se aplica o 451. Ou seja, se você estiver diante de um contrato por prazo determinado, em que a pessoa foi contratada como um trabalhador a mais na empresa, com base em convenção coletiva, aplicando esta lei, quer dizer então que eu posso fazer um contrato por 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses, 6 meses, que é o limite de 2 anos, vamos aplicar os 2 anos, quer dizer, eu fiz 3 prorrogações? Pode, com base nessa lei, eu posso fazer quantas prorrogações eu quiser. Obviamente que ela não deixa claro, mas o limite máximo é aquele limite de 2 anos, né? Só no caso de experiência, que é 90 dias. Então, veja, esta lei está deixando claro que eu não preciso respeitar o 451, ou seja, que para essa situação específica pode ter mais de uma prorrogação no contrato e ele não vai virar indeterminado. Tá? Então, vocês estão percebendo que a CLT, nesta lei, está sendo deixada de lado. Então, ou seja, porque essa lei quer flexibilizar mais, ela quer que as empresas contratem mais para poder diminuir o desemprego. Isso já foi em 98, vocês imaginam, né? Quantos momentos nós passamos, e toda vez que passa por uma situação de desemprego, né, alto, mexe na legislação. Então já tinha uma lei aqui, não precisava do Bolsonaro criar contrato verde e amarelo, ele podia melhorar essa legislação, já existia uma lei que dá respaldo, ele podia acrescentar artigos nessa lei e melhorar essa lei, né? Mas não sei se eles têm conhecimento dessa lei, né? Parágrafo 4º. São asseguradas as estabilidades provisórias da gestante, do dirigente sindical, ainda que suplente, do empregado eleito para cargo de direção de comissão interna de prevenção de acidente, do empregado acidentado, durante a vigência do contrato prazo determinado, que não poderá ser rescindido antes do prazo estipulado pelas partes. O que ele quer dizer aqui? Gestante, acidentado, membro da CIPA, né, diretores eleitos da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, e dirigente sindical eleito, estes 4, eles têm estabilidade. Não é que vai ter que respeitar a estabilidade deles no prazo determinado. A gente sabe que a gestante acidentada vai ter que respeitar porque é simulado. Então, quer dizer, se eu contrato o cara por um ano e a mulher fica grávida ou ele sofre um acidente, quando ela assim que ela ficou grávida, ela tem 5 meses após o parto de estabilidade. Então,
Essa parte da gestante do acidentado aqui não vale. Porque se eu tiver um contrato por prazo determinado e a mulher ficou grávida, o cara sofreu, ou o trabalhador sofreu acidente de trabalho, estes dois possuem estabilidade, no caso do acidentado, até um ano após o retorno dele. No caso da gestante, até 5 meses após o parto. Tá? O que a gente tem que analisar aqui é o dirigente e o membro da CIPA. O dirigente e o membro da CIPA não possuem estabilidade no contrato por prazo determinado. Eu deixei claro isso para vocês. Eu falei que só gestante e acidentado. O membro da CIPA e o dirigente sindical não possuem estabilidade no prazo determinado. Mas o que essa lei está assegurando? Não é a estabilidade deles no prazo determinado. A lei está assegurando o seguinte: olha, empregador, se você fizer um contrato por um ano com um cara que foi eleito dirigente sindical ou que foi eleito diretor da CIPA, né, ele não tem estabilidade, mas você é obrigado a respeitar um ano de contrato. Você não pode rescindir antes com ele. É isso que a legislação está falando. Olha, no caso do dirigente sindical e no caso do membro da CIPA, se você contratar esses trabalhadores, então forem eleitos durante o contrato, eles não vão ter estabilidade até o fim. Você não vai ter que ficar com eles até o fim da estabilidade. Não. Você vai ter que respeitar o fim do contrato. Não poderá ser rescindido com eles de forma antecipada. Tem que ser cumprido o último dia, o fim do contrato, prazo determinado. Agora, se for gestante acidentado, aí essa partezinha aqui cai, porque hoje, né, a súmula 244 e a súmula 378, no item 3 de cada uma, elas prevêem estabilidade. Então, se eu estiver fazendo um contrato desse e a mulher ficou grávida e, sei lá, faltava 3 meses para acabar o contrato, me lasquei, eu vou ter que ficar até 5 meses após o parto com ela. Se eu fiz um contrato por um ano, o cara no 10º mês sofreu acidente de trabalho, ficou 6 meses afastado, volta, ele vai ter um ano de estabilidade. Então, no caso da gestante do acidentado, a estabilidade existe, tá? Independente de ser essa lei ou de ser um contrato por prazo determinado. Agora, no caso do dirigente sindical e do membro da CIPA, eles não têm estabilidade no prazo determinado, mas se eles forem contratados com base nessa lei, o que eles têm é o direito de que o contrato por prazo determinado deles seja cumprido até o final. A empresa não rescinda com eles antecipadamente. É só essa garantia que eles vão ter. Tá? No finalzinho, ele deixa bem claro que não poderá ser rescindido antes do prazo. É só essa garantia que eles têm. Tá? O dirigente é o membro da CIPA. O gestante, o acidentado, aí prorroga até o fim da estabilidade. O artigo segundo, não o artigo 3º, deixa eu ver se é o terceiro, o número de empregados contratados nos termos do artigo 1º dessa lei observará o limite estabelecido no instrumento decorrente da negociação coletiva, não podendo ultrapassar os seguintes percentuais que serão aplicados cumulativamente. Então, aqui no artigo 3º, está dizendo assim, ó, não vai também liberar geral, vocês vão poder contratar quantos empregados vocês quiserem nos termos dessa lei. Não. Vocês vão, aí tem um percentual e tem que ficar claro também na negociação. Ó. 50% do número de trabalhadores para parcela inferior a 50 empregados. Então, quer dizer, se a empresa tem 50 empregados, até menos de 50, né, inferior a 50, ela pode contratar 50% dos trabalhadores a mais. Então, vamos colocar aí. Se ela tem em torno de 50, 49 empregados, ela pode contratar até 24 empregados com base nessa lei. 24 novos empregados. Ela não pode mandar embora 24 e contratar 24 com base nessa lei. Não. Ela tem 49. Até quantos empregados ela pode contratar mais com base nessa lei? Até mais 24 empregados. Né? 35% para parcela entre 50 e 199 empregados. Então, quer dizer, se eu tenho 100 empregados, quantos que eu posso contratar com base nessa lei? 35%. Tá? Porque vai estar entre 50 e 199 empregados. 20% para as empresas acima de 200 empregados. Então, se eu tiver 200 empregados, 201 empregados, né, 20%. Posso contratar, no caso de 200 empregados, até mais 40 empregados com base nessa lei. Tá? Então, ela coloca aqui para a gente, tá, um limite para a empresa também não usufruir disso, né, de forma indistinta, né, de forma irregular. Né? Então, ela traz um limite aqui. Tá? Então, esses dois artigos, o artigo 1º e o artigo 3º, os outros artigos eles falam de recolhimento, não nos interessa. Tá? Mas esses dois artigos, eles mostram para a gente que nós já temos uma lei desde 98 que prevê a possibilidade de contratar trabalhadores por prazo determinado sem ter que necessariamente respeitar a CLT. Basta os sindicatos negociarem.
Mas eu não sei, eu tenho a impressão de que essa lei é muito pouco conhecida. Eu tenho essa impressão, porque ela sempre foi muito pouco utilizada. Então eu tenho essa impressão, porque para mim o Bolsonaro, ao criar a medida provisória do contrato verde e amarelo, ele poderia ter, talvez, né, mexido um pouquinho nessa lei, ter alterado a redação dela. Né? Ela está em vigor. Né? Então, esses dois artigos, pessoal, são artigos que vale a pena vocês terem aí atentos, tá? Eu li com vocês aqui. Nossa, o negócio aqui não quer. Li com vocês aí e expliquei, tá? Mas é uma lei curtinha, tem 10 artigos, mas esses dois são os principais para nós, tá? Aí, nós temos o contrato, um próximo slide, que é o contrato de trabalho por obra certa. O que é esse contrato de trabalho por obra certa? O nome já fala, para construção civil, né? É um contrato de trabalho por prazo determinado, mas que vai ocorrer na construção civil. Então, é uma lei muito curtinha, olha, de 1956. Gente, na verdade, essa lei é tão assim, não diz quase nada. O que a doutrina fala? Que basicamente é um contrato por prazo determinado autorizado na construção civil, né? Mas que eu aplico de forma subsidiária a CLT, porque a única coisa que essa lei fala é ela diz assim, no contrato individual de trabalho por obra certa, as inscrições na carteira profissional serão feitas pelo construtor, desse modo constituindo empregador desde que exerça atividade em caráter permanente. Então ela está falando claramente que é um contrato por prazo determinado que pode ser realizado na construção civil. Quem vai assinar a carteira é o construtor que exerce a função de construtor permanente. O cara não é um construtor de vez em quando, ele é construtor, tá? Ou uma construtora, né? Rescindido o contrato em face do término da obra, tendo empregado mais de 12 meses, ficar-lhe assegurada a indenização do 478. Essa indenização já caiu, essa indenização não vale mais, não existe mais. Essa indenização do 478 não existe mais. Né? E aí o artigo 3º fala de ficar sujeito a multa, né? E o quarto fala essa lei entra em vigor na data da publicação. Ou seja, é uma lei que só vale para nós o artigo 1º, que é a autorização legal da construção civil poder contratar trabalhadores por prazo determinado, que a CLT não traz. A CLT não traz depósito de construção civil. Aqui traz. Agora, professor, que regra eu vou usar? As regras da CLT que nós estudamos nas primeiras aulas. Ou seja, se eu tenho uma empresa construtora, eu sou uma construtora, eu quero contratar trabalhadores por prazo determinado, o meu prazo é no máximo de 2 anos. Se eu quiser fazer prorrogação, é uma única vez. Né? Eu tenho que seguir as regras da CLT. A diferença é que aquelas hipóteses do 443, parágrafo 2º, que eram 3 hipóteses de prazo determinado, aqui passa a ser uma quarta, porque esta lei está autorizando o prazo determinado na construção civil. Então, aqui eu teria que usar o prazo limite de 2 anos, né? E se eu fizer o contrato por 1 ano, eu posso fazer uma única prorrogação. A mesma coisa que a regra das outras hipóteses da CLT. Né? Então, esta lei, o que nos interessa é o artigo 1º que diz, olha, na construção civil, quando o construtor exerce a função de construtor permanente, ele pode contratar por prazo determinado. E aí aplica-se as mesmas regras do prazo determinado da CLT. Tá? Ah, professor, não fala isso aqui, mas não tem o que fazer, porque não tem regra aqui dentro. Então, a única situação que me resta, a única solução é saber que na construção civil eu posso fazer um contrato por prazo determinado, de até 2 anos, e as minhas regras são as mesmas da CLT, né, das hipóteses que a gente analisou nas aulas anteriores. Aí eu coloquei para vocês aqui, ó, o que é o contrato de trabalho por obra certa? É o contrato por prazo determinado, tendo como empregador um construtor que exerça em caráter permanente a construção civil, né? E como empregado um trabalhador da construção civil, um trabalhador que presta serviço na obra, né, na construção civil. As regras dessa lei submetem-se às regras da CLT, porque a lei não diz nada, não diz nada. Então a gente acaba usando a CLT. Aí eu termino, coloco para vocês aí, ó, o contrato de trabalho por obra certa esgota-se com o final da obra ou o serviço contratado. Então, quer dizer, olha, isso é interessante. Eu posso contratar, sou construtor, eu posso contratar o trabalhador que vai fazer o serviço para mim, sei lá, de pintura, azulejista, aquela parte final de obra, né, acabamentos e tal.
eu vou contratar ele, eu estou construindo um prédio, vai demorar um pouco. Então eu vou contratar ele por 2 anos. Fiz um contrato por 2 anos. Só que em um ano terminou a obra. Então encerra em um ano. Eu não preciso indenizar o restante. Vocês estão entendendo? Eu não preciso indenizar o outro ano. Então eu posso ter a tranquilidade de contratá-lo pelo tempo máximo. Se a obra terminar antes, o contrato terminou. Eu deixo expresso o contrato. Vou contratá-lo por 2 anos, mas se a obra terminar em um ano e pouco para terminar antes do prazo, encerra-se o contrato na data que a obra acabar. E aí eu não tenho que indenizar por metade o período restante, entendeu? Porque eu vou ficar vinculado à construção, à data da obra. Agora, o problema é se eu contrato o cara por 2 anos e a obra atrasa. No Brasil é comum, né? A obra atrasar. E aí, se a obra atrasa, aí a empresa está correndo risco, o construtor está correndo risco de ter um contrato por prazo indeterminado, porque ele já fez por 2 anos e atrasou, vai virar prazo indeterminado. Tá? Agora, se ele colocou data, se ele colocou uma previsão aproximada, não pode passar muito de 2 anos. Então tem que ter muito cuidado quando a obra atrasa. Aí é um problema, é um risco sério que o consultor está correndo desse contrato virar indeterminado. Agora, se a obra terminar antes, terminou, terminou o contrato. Tá? Então, coloquei para vocês aí, ó, o contrato de trabalho por obra certa esgota-se com o final da obra ou serviço contratado. Exemplo, serviço de pintor, pedreiro, azulejista, etc. Tá? A previsão do artigo 2º, né, que fala de uma multa que não vale mais, né, o que o pessoal interpreta? Que, na verdade, se ocorrer a rescisão antecipada da construção civil, do contrato por prazo determinado na construção civil, né, eu vou aplicar a CLT. Né? Ou seja, eu vou ter que pagar metade dos salários do período que falta, né? E, segundo alguns doutrinadores de jurisprudência, a multa de 40% do período trabalhado, do FGTS, do período que ele trabalhou. Lembra que eu falei que eu não concordo? Para mim, se aplica. Se o contrato prevê a indenização de 50% dos salários restantes, não deveria ter a aplicação da multa de 40% sobre o FGTS depositado, porque são duas indenizações por rescisão injusta. Eu acho que gera aí um bisnilha, tá? Mas é uma opinião minha. A gente tem jurisprudência, igual eu coloquei para vocês. Se houver um rompimento antecipado, o trabalhador fará jus aos depósitos do FGTS do período trabalhado, até aí tudo bem, né? A multa de 40 do período que ele trabalhou e a multa do 479, que é 50% dos salários restantes. Eu, particularmente, não concordo. Porque se eu tenho uma indenização que é pela rescisão antecipada, veja, a multa de 40%, pessoal, é uma indenização por parte do empregador quando ele demite o empregado sem motivo. Ele rescinde o contrato sem motivo, sem justificativa. E aí ele tem que pagar a multa de 40% sobre o FGTS que ele depositou. Num contrato prazo determinado, se eu rescindir sem motivo antes do prazo, eu tenho que pagar 50% dos prazos restantes. Então não faz sentido para mim, além de pagar a multa de 50% dos salários restantes, essa indenização, porque a lei fala indenização, se você pegar o 479 vai estar indenização, eu ia ter que pagar a multa de 40%. Não faz sentido, tem que pagar as duas coisas, né? Porque as duas são indenizações por rescisão sem motivo. Né? Então eu teria aí um bis in idem, tá? No meu ponto de vista, tá bom? Aí vem uma pergunta que caiu no exame de ordem. Coloquei nos slides para vocês, uma pergunta que caiu no exame de ordem. Então, tá aí. Um hotel, vou prestar bastante atenção, um hotel, com base em convenção coletiva de trabalho, para acrescentar trabalhadores na empresa, contratou por 3 meses um empregado e prorrogou por 3 meses e novamente prorrogou por mais 3 meses. Então, presta atenção. Um hotel com base em convenção coletiva, com base numa negociação coletiva, para acrescentar trabalhadores na empresa. Contratou por 3 meses um empregado e prorrogou por mais 3 meses. Contratou por 3 meses, prorrogou por mais 3 meses e novamente prorrogou por mais 3 meses. Aí vem a pergunta. Questiona-se: esse trabalhador tem direito a aviso prévio? Esse trabalhador tem direito a aviso prévio? E aí? O que vocês acham? Veja, se a gente for analisar a CLT, se você na hora que leu essa pergunta, você está pensando na CLT,
A sua resposta vai ser sim. Porque vamos relembrar, a CLT diz o quê? Que o contrato por prazo determinado, eu posso contratar em quais hipóteses? Quando que eu posso ter um contrato por prazo determinado na CLT? Se a empresa tiver uma necessidade transitória para contratar trabalhadores, né, aquele acúmulo final de ano, né, ou se a empresa tem caráter transitório, a atividade dela é de caráter transitório, ou no caso de contrato de experiência. Contrato de experiência, o prazo máximo é de 90 dias, e nas outras duas hipóteses, até 2 anos. Né? CLT diz isso. E a CLT diz o quê? Que se você fizer a contratação por prazo determinado, você pode fazer uma única prorrogação, né, desde que o período trabalhado com que você prorrogou não ultrapasse o limite máximo do contrato. Então, se era um contrato de experiência, eu fiz por 45, posso prorrogar uma única vez, desde que somando o que eu já trabalhei com a prorrogação não ultrapasse 90. Se eu já fizer um contrato por 90, eu não posso prorrogar. No caso de 2 anos, se eu fiz por 1 ano, eu posso prorrogar uma única vez por mais até 1 ano, porque o limite é 2 anos. Se eu já fiz por 2 anos, eu não posso prorrogar mais. Então a CLT deixa claro que só cabe uma única prorrogação desde que o tempo trabalhado com o prorrogado não ultrapasse o limite máximo. Ok? Se você interpretar com base na CLT, você fala, poxa, se o cara fez por 3 meses, prorrogou por mais 3 meses, prorrogou de novo, tem duas prorrogações. Se só pode uma, duas prorrogações vira prazo indeterminado. Duas prorrogações vira prazo determinado. Se o contrato virou prazo indeterminado, então, obviamente, é devido o aviso prévio. Porque a gente viu que o aviso prévio não é devido no prazo determinado. Porque eu tenho essa indenização de 50% do período restante. Lembra? Se a empresa rescindir antes, se a empresa rescindir no prazo certo, fechou. Ela não tem que pagar nada, só o período trabalhado com proporção de 13º, férias e FGTS. Se o cara rescindiu antes, se a empresa rescindiu antes com o trabalhador, ela tem que quitar todo o período trabalhado, mais de indenização, metade dos salários do período que faltava. Né? Se tiver cláusula securatória, aí a empresa pode lançar a mão da cláusula securatória. Lembra se o contrato for grande, extenso, muito alto o valor? Aí sim ela vai transformar, no momento da rescisão, ela vai pagar as verbas do contrato como se fosse prazo indeterminado. Aí só no caso de ter cláusula securatória que é cabível o aviso prévio num contrato prazo determinado, porque no momento da rescisão eu não vou converter, ele não vai deixar de ser prazo determinado, mas para fins rescisórios eu vou analisar como um contrato por prazo indeterminado para fins de pagamento de verbas rescisórias. Então aqui não falou cláusula securatória, aqui não falou nada. Né? Então, se você analisa nos termos da CLT, você responde errado. Porque você vai colocar que prorrogou mais de uma vez, né? Tem aviso prévio. Né? Então veja, o que eu tinha que interpretar aqui? Aqui era uma pergunta para você interpretar a Lei 9.601 de 98. A Lei 9.601 de 98, ela deixa claro no artigo 1º, as convenções dos acordos coletivos de trabalho poderão instituir contrato por prazo determinado, de que trata o 443, independente das condições estabelecidas em seu parágrafo 2º. Então, ele falou que com base em convenção coletiva, em qualquer atividade desenvolvida, então hotel, aqui hotelaria podia ser qualquer outra, tá? Pela empresa ou estabelecimento para admissões que representem acréscimo no número de trabalhadores, de empregados. E aqui ele deixou claro, ó, com o objetivo, ele coloca aqui, ó, acrescentar trabalhadores na empresa. Então, um hotel contratou um empregado por 3 meses com base numa convenção coletiva e o objetivo desse hotel foi acrescentar esse empregado ao seu quadro. Ele fez 3 meses, mais 3 meses, mais 3 meses. Pode fazer mais de uma prorrogação com base nessa lei? Aí você vai aqui, ó. Parágrafo 1º. As partes estabelecerão na convenção acordo coletivo referido nesse artigo. Parágrafo 1º do artigo 1º, tá? Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Não se aplica ao contrato de trabalho previsto nesse artigo disposto no artigo 451 da CLT. O artigo 451, só para vocês lembrarem, então, não se aplica. Tá? O artigo 451 diz o quê? Que não pode haver mais de uma prorrogação. Ó. 451. O contrato prazo determinado, que tácito expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação do prazo. Ou seja, passa a vigorar prazo indeterminado. Não se aplica. Então, quer dizer que eu posso prorrogar
mais de uma vez. Então, quando o artigo 1º, parágrafo 2º, diz que eu não aplico o 451, ele me autoriza a aplicar a legislação sem precisar prorrogar uma única vez, ou seja, ele me autoriza a prorrogar mais de uma vez. Quando ele diz que não se aplica o 451 da CLT, no parágrafo 2º, ele me autoriza a prorrogar mais de uma vez esse contrato. E aí não tem aviso prévio. Então a resposta não é devido ao aviso prévio, porque com base no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 9.608 de 98, o artigo 451, o artigo 451 não é aplicável, podendo então ser prorrogado mais de uma vez esse contrato de trabalho, não sendo devido o aviso prévio nesse caso. Então veja, pergunta que se a pessoa não estudou e não está atenta, ela roda, ela roda, tá? Pessoal, para a aula de hoje seria isso. A gente finaliza aqui a parte de contrato prazo determinado. Agora a gente vai entrar em interrupção e suspensão do contrato na próxima aula, transferência e remuneração e salário. Então faltam esses 3 temas para a gente encerrar o semestre, tá? Interrupção e suspensão do contrato, a gente vai analisar em uma aula, transferência é outra aula, e depois remuneração e salário com gorjeta seria o tema de outras aulas. Aí vai estudar umas 2, 3 aulas de remuneração, salário e gorjeta, tá? Então, a gente está encaminhando para o final do semestre, tá bom? Dúvidas me mandem, por favor, no WhatsApp, tudo bem? Aguardo as dúvidas, espero que vocês tenham gostado e acompanhem com a legislação, tá bom? Até mais.